Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Cavaleiro da Lua, porque a temporada encerrou nessa quarta-feira, dia 4. E, gente, eu já pretendia trazer um vídeo geralzão da temporada e esse vídeo ele vai ser um vídeo com spoilers, porque eu quero falar tanto do sexto episódio, dos acontecimentos finais, inclusive tem cenas pós-créditos, caso você não tenha assistido, volta lá e assiste, mas eu quero discutir livremente aqui sobre a série de uma forma geral, não só sobre o sexto episódio. Então esse vídeo vão ter spoilers, fiquem avisados aí. Mesmo que eu não tenha feito análise semanal de Cavaleiro da Lua pra conseguir tirar umas fériasinhas, porque eu mereci, eu sempre trago conteúdo da Marvel aqui no canal, sobre outras séries, outros filmes também, o quanto antes. Então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Bom, gente, nessa série a gente acompanha o Steven, ou Mark, enfim, a gente acompanha esse personagem que tem múltiplas personalidades, inclusive a gente descobre uma nova no final do sexto episódio, e como ele se envolve, né, com o Khonshu, e ele se envolve em todo o mistério do Egito, inclusive para parar o Harrow, que tem como objetivo exterminar pessoas que não têm o coração puro. E em meio disso acontece toda uma briga entre deuses do Egito. Para começar a falar de Cavaleiro da Lua, eu preciso dizer que um dos grandes positivos dela para mim é que ela consegue funcionar individualmente aí no universo cinematográfico da Marvel, porque as séries do Disney Plus, de uma forma geral, elas têm todo o envolvimento com o MCU. Por exemplo, o próprio Doutor Estranho, para quem viu a análise sem spoilers, né, tem conversa direta com WandaVision. Não tem como você assistir Doutor Estranho, entender principalmente as questões da Wanda sem ter assistido WandaVision, mas existem outras séries que elas acabam até funcionando também individualmente, que às vezes nas obras mais recentes vai se referenciar, mas explica ali. Então você não precisa necessariamente assistir a série para ter como base para entender aquele momento do filme, que é o caso de What If, pelo menos até então, né? E assim, né, a gente sabe que a Marvel gosta de conectar tudo e até então, né, tudo se conecta, mas eu sinto que Cavaleiro da Lua, se eles quiserem deixar essa história acontecendo aqui e tudo mais, ela super funcionaria, apesar de poder ter colisões sim de universos, como por exemplo Eternos, né, que acontecia ali em Londres e tem toda uma coisa com artefatos antigos e também em outras possíveis histórias aí. Então assim, meu ponto aqui é falar que essas histórias elas podem colidir em algum momento, mas ainda assim é uma série que funciona individualmente e eu particularmente gosto muito disso, porque cada vez mais a gente tem mais obras da Disney Marvel aí, né, principalmente com a vinda do Disney Plus. As séries elas são histórias bem complementares, então acaba sendo uma dedicação muito grande de você consumir todos os conteúdos. Então eu acho que talvez Cavaleiro da Lua poderia ser um bom teste para ver como que histórias individuais funcionam, mas vamos ver, né, não é nada concreto, até porque, né, essa série, a forma que ela finaliza dá indícios que teria uma segunda temporada, mas ainda não tá confirmado. Então vamos ver, né, primeiro como que eles vão trabalhar esse futuro do Cavaleiro da Lua, se vai ter, como que vai ser isso, vamos esperar aí as confirmações oficiais. Agora, falando sobre a série, sobre a história, sobre esses personagens, eu preciso dizer que Oscar Isaac é a melhor escolha para ser esse personagem. Quando eu vi os 2 primeiros episódios, eu falei, cara, ele é perfeito porque ele soube fazer duas personalidades completamente opostas. Ele criou características ali do Steven e do Mark totalmente diferentes. O Steven mais contido, você vê isso na linguagem corporal dele. Ele é mais o que se aproxima do nerd, né? Ele tem ali o conhecimento das coisas egípcias, da mitologia, o que acaba sendo um bom parceiro ali para Layla e também, né, para todo o objetivo do Khonshu. E já o Mark, né, na linguagem corporal dele mesmo, a gente vê que ele é mais à vontade, ele tá mais com o peito enchido, ele vai mais pra ação, com facilidade e tudo mais. Então, pra mim, ali já me ganhou, eu acho que foi a escolha perfeita, mas a gente realmente entende o porquê do Oscar Isaac no 5º episódio. Gente, o 5º episódio, de longe, é o meu favorito. Eu até fiquei com medo do final da série, eu falei, podia ter terminado ali. Aí meu namorado até falou assim, mas aí não tem a conclusão. Eu falei, tá perfeito, deixa, a gente já entendeu o porquê dessa personalidade, finaliza a série aí. Porque realmente foi um episódio muito profundo, o texto foi muito bem escrito e também a gente entender todo o contexto pesado do personagem foi assim avassalador. Eu saí do episódio com o coração assim pesado. É uma história muito difícil de acompanhar, mas a gente passa a entender mais sobre esse personagem e talvez traz pistas pra gente descobrir o porquê da
terceira personalidade. Mais pra frente aqui no vídeo eu vou falar, quando chegar ali nas cenas pós-créditos. E eu falo desse quinto episódio porque foi ali que eu entendi o que eu gostava da série e o que eu não gostava tanto da série. Como eu falei, eu gostei, mas eu tenho ressalvas, porque pra mim, toda essa parte da mente do Steven Mark, ela é muito impressionante. Porque se a gente perceber, né, a série, ela brinca o tempo todo dessa dualidade, não só do Mark e do Steven, mas da própria linha narrativa. Quando a gente tem esse momento surrealístico, né, em que a gente não sabe exatamente o que é realidade e tudo mais. Então, apesar de eu entender o porquê eles fazem essa dupla narrativa, porque a série, ela se referencia dela mesma em vários momentos, a gente vê até mesmo ali no hospital psiquiátrico, vários elementos que a gente já tinha visto, de repente, ali no museu com o Steven, ou até mesmo na história dele, com os deuses egípcios e tudo mais. Eu entendo o objetivo e o porquê que a série faz isso, mas ao mesmo tempo, eu sinto que narrativamente a série se perde um pouco com isso, ou perde parte do público. É interessante porque, por exemplo, aqui em casa, né, meu namorado tava gostando muito dessa parte mitológica, do objetivo e tudo mais, e ele sentiu essa interrupção desse momento soul, né, porque era bem isso, né, tava ali no barquinho, pesando se ia retornar pra realidade e tudo mais. Então pra ele foi meio ruim essa interrupção ali, porque ele tava interessado na conclusão ali da história, e já eu tava acompanhando a história, mas eu tava muito mais interessada em entender mais sobre o Mark, porque eu sabia que entendendo ele, definiria várias questões aí dessa parte mitológica. Então, quando chegou esses episódios, ali no final do 4 pro 5, o completo, foi o momento que eu mais gostei da série. Pra mim, a série evolui muito ali. E eu sinto que Cavaleiro da Lua é muito fiel aos quadrinhos. Então eu senti que em alguns momentos a história me perdia um pouco, porque eu precisava de um entendimento maior pra saber o que estava acontecendo ali. Então a pesquisa externa, ela era essencial, porque assim, não dá pra série falar, a gente vai te responder em algum momento lançando semanalmente, né? É óbvio que a mente curiosa vai acabar pesquisando, apesar que com o Cavaleiro da Lua eu fui bem paciente, assim, acompanhei semanalmente, mas eu senti sim uma necessidade de entender um pouco mais sobre o universo do Cavaleiro da Lua, dos quadrinhos, para eu entender a série. Então eu sinto que é uma série que ela vai conversar muito com o fã dos quadrinhos, tanto que mesmo não fazendo a cobertura semanal, obviamente muitos de vocês vinham falar comigo o que estava achando da série, às vezes eu comentava coisa ou outra no Twitter, e eu vi que muita gente, inclusive, não estava curtindo a série. Então eu acho que a interrupção da história é um desses fatores. Como narrativa audiovisual, acho que é uma interrupção abrupta e pode perder certo público, mas é aquilo que eu falei, eu entendo o conceito, eu entendo porque eles quiseram fazer dessa forma também, mas ao mesmo tempo me parece que eles queriam contar duas histórias ao mesmo tempo. De fato, é isso, né? E também eu tive pequenos incômodos em outras questões, como, obviamente, né, o CGI, porque em certos momentos destoava bastante. Acho que muitos dos efeitos estavam nos deuses, como o Khonshu, principalmente em cenas mais claras. Em cenas escuras eles conseguem disfarçar um pouquinho mais, mas quando a gente chega nesse sexto episódio, pô, fica bizarro, assim. Então em alguns momentos me perde um pouquinho, e também porque eu sinto que a série, ela tem algumas interrupções abruptas. Por exemplo, no momento inicial da série, quando a gente tá entendendo mais sobre esse herói, a gente tem aquela cena do banheiro que leva a gente pra porradaria ali no banheiro, mas a gente não vê a cena completa e tal. E aí eu falei assim, beleza, eles devem estar guardando para algum momento grandioso, e eu sinto que esse final, ele era quase que esse momento grandioso, porque tem uma batalha enorme, inclusive ali com a Layla, e aí eles fazem o corte por causa da terceira personalidade. Então me gerou certa frustração, porque eu senti que não teve muitos momentos grandiosos. Eu acho que assim, a série, ela tem muitas cenas lindas, principalmente quando coloca o herói ali com a lua. Acho que tem cenas performáticas ao longo aí das batalhas, mas as batalhas grandiosas a gente não vê tanto, ou quando vê, elas são interrompidas. Então eu senti certa frustração em algumas situações assim. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que a série, ela tem uma boa história, uma história muito importante, um personagem muito interessante, mas ela tem momentos e elementos que acabam me perdendo um pouquinho. Mas quanto à construção de personagem, história do personagem, as referências do quadrinho, essa série, ela
ela é muito bem feita e ela conversa diretamente com os fãs. E como eu falei desde o início, né, Oscar Isaac, a melhor escolha aí pra série, mas também devemos falar sobre outros personagens que são extremamente importantes e que acabam pesando mais pra essa história, e um grande ganho é a Layla. Gente, como eu adorei essa personagem e gostei principalmente da transformação dela como heroína, principalmente ela se tornando aí o avatar da Tuerys. Eu achei o figurino dela maravilhoso e tinha momentos que ela já tinha demonstrado uma excelente ação, então super faz sentido que ela se tornasse avatar de um dos deuses, e eu adorei ser a Tuerys, o que contrapõe bastante ela, né, porque ela é super amadurecida, super séria. A Tuerys é mais infantil, não sendo pejorativa, né, mas a gente vê ali, né, no momento em que ela faz a conversa, o acordo, como destoa também, né, a personalidade, como ela constrói, bem legal, e eles conseguem fazer essa conversa num momento muito rápido. Então a gente vê que a atriz, ela também é muito boa, ela consegue trabalhar muito bem essas personalidades, mesmo que não seja um distúrbio. Então foi um ganho super bom pra série, também constrói, né, essa relação aí com Mark e Steven. A série acaba sendo uma boa série de origem pra ela também, e eu acho que eles constroem um background muito interessante pra ela, toda a história do pai, de como ela se envolve ali na mitologia, como ela se envolveu com o Mark, e eu acho que ela inclusive pode ser um fator importante para a descoberta do Mark e Steven sobre a terceira personalidade. Então ela também tem um papel importante para essa possível segunda temporada. Agora, o Harrow, eu acho ele um vilão super plausível, mas quando a gente vê a conclusão ali, ele é realmente um vilão para essa temporada. Eu não sei se dispensável é a palavra certa, mas eu gosto muito da construção do personagem. O único lance é que esse sexto episódio deixa dúvida aí, né, de como as realidades funcionam, e ele, de doutor, acabou se tornando um paciente, mas ele estava envolvido em toda essa história. Então eu senti que faltou contar um pouquinho mais, porque tendo em vista o final dele, né, obviamente essa parte do hospital a gente vai entender mais pelo Mark, pelo Steven, e como que vai funcionar narrativamente ainda. Eu gosto do objetivo que constroem pra ele, até mesmo pra trazer a discussão sobre escolha que a série traz. É um vilão que serve o seu propósito, mas eu confesso que eu não me apeguei tanto a ele. Eu não falo me apegar no sentido de torcer pra ele, tá? Mas, por exemplo, Thanos é eterno, eu sei que existe toda uma construção pra Thanos, mas ele é um vilão que serviu pra essa história, vamos colocar dessa forma. Ela é uma série que eu gosto, mas eu tenho algumas ressalvas, mas é muito importante a gente perceber como a série ela se referencia dela mesma ao longo aí da temporada. A gente tem uma história inicial, né, que é ali toda a missão do Egito, a mitologia, os deuses, o próprio herói, e depois tem a questão das personalidades do Steven, Mark, e aí a gente entende qual é a origem dessa personalidade. E como a gente tá falando de dualidade aqui até então, antes de chegar no momento final, a gente vê que a série, na sua narrativa, também utiliza dessa dualidade. Então a gente tem a história ali da missão, a gente tem a história ali de origem, e é até interessante da gente não conseguir entender o que de fato é uma realidade ali. Uma coisa que eu particularmente acredito, aí chegando no final, né, do sexto episódio, é que antes do Steven entender que ele era uma personalidade criada do Mark, lá no início da série ele evitava dormir, porque as coisas aconteciam, ele acordava depois de dias, depois de horas, né, foi aumentando conforme a gente foi acompanhando nos episódios, então ele evitava dormir porque ele não conseguia entender as coisas que aconteciam ali com ele. E quando a gente chega no final desse sexto, a gente vai para mais um momento ali no hospital psiquiátrico e a gente retorna do Mark saindo ali da cama. Então para mim ficou parecendo que o hospital psiquiátrico de fato aconteceu em algum momento da vida dele, tanto que quando a gente vai pra lá e entende mais da origem dele, ele mesmo fala, você se internou quando a sua mãe morreu, então muito provavelmente veio após aquele momento que ele chora por causa da morte dela, mesmo tendo uma infância muito difícil, inclusive ter saído de casa porque era insuportável viver lá. Então eu imagino que tenha acontecido em algum momento, mas de alguma forma o subconsciente dele trabalha com essa realidade dentro da realidade dele, porque as coisas não tem como acontecer no mesmo tempo. Inclusive o próprio Harrow ter se tornado um paciente, pra mim é algo que acontece depois, em que ele de fato pode ter sido um doutor, mas quando ele vê que essas realidades se cruzam, ele mesmo acaba enlouquecendo e chega aquele momento final, que inclusive é nas cenas pós-créditos, e a gente conhece a terceira personalidade dele,
o Jake, que é esse cara sanguinário, né? A gente já tinha visto pequenos momentos dele, inclusive eu fiquei até pensando se ali no museu, né, a gente vê que ele se transforma no Mark, mas tem um momento que ele olha pra câmera e ele tá com um aspecto bem maligno e ele não se lembrava disso, que ele até fica falando lá pro cara da segurança, tipo, ah, olha aí, o bicho vai chegar a qualquer momento, e ele olha pra câmera, então ele não lembrava naquele momento. Então em vários momentos aí da série a gente vê essa terceira personalidade já, ela vai dando pequenas pistas e traz uma chamada para uma possível segunda temporada, porque a gente precisa entender como que essa personalidade foi criada. O que eu imagino que faria muito sentido pelo fato do Mark ser um mercenário e como ele tinha que matar muitas pessoas, talvez tenha sido uma criação dele para lidar com esse lado mais sanguinário. Da mesma forma que ele criou o Steven para ser uma personalidade mais positiva em um momento que era extremamente estressante e muito triste para ele, talvez o Jake tenha sido para ele conseguir suportar essas matanças, até mesmo toda aquela questão, né, do pai da Layla. A gente vê que ele evitava falar, a gente vê que ele não gostava dessa parte do trabalho dele, sabe? Então eu acredito que muito dele ter criado essa personalidade tenha sido desses momentos mais sanguinários, e por isso que ele é uma personalidade mais bruta, mais sangue frio. E eu preciso dizer que eu fico bastante curiosa de como vai ser a roupa dele, né? Se a gente observar o Steven, que ele é mais apaziguador e tudo mais, o traje dele é branco. Já o Mark, que ele é mais porradeiro, é cinza. Então eu imagino que o traje do Jake seria algo preto, sabe? Bem elegante, porque a gente viu que ele tem dinheiro ali, né? Afinal, tava numa limusine e tudo mais. E digo pra vocês, hein? Mark não confiava no Khonshu, com boa razão, porque ele liberou o Mark e o Steve, mas se aproveitou do fato deles não saberem dessa terceira personalidade e ainda tá com o corpo dele e pegar bem a mais sanguinária. Até porque, né, ele fala muito sobre ele ser a vingança, então o Jake é perfeito aí pro objetivo do Khonshu. E assim, gente, se eu estiver certa no que eu tô falando com relação ao sonho, Doutor Estranho, e aí eu não vou entrar em detalhes, talvez eu possa fazer um outro vídeo depois, enfim, mas Doutor Estranho tem uma relação aí com sonho, e eu acho que poderia servir para talvez explicar algumas coisas de Cavaleiro da Lua. Se a Marvel de fato quiser conectar, né, pode ser que não seja tão à toa a série terminar poucos dias antes aí do filme. Então acho que essa questão, se for de fato um sonho, pode fazer sentido e pode trazer mais características pro nosso herói. Enfim, não posso falar muito também. Então assim, de uma forma geral, Cavaleiro da Lua, ela não chega a ser uma das minhas favoritas da Marvel. E eu acho que o Disney Plus / Marvel aí, as séries, né, de uma forma geral, elas ainda estão se encontrando em como eles contam essas histórias. Eu acho o What If interessante porque é uma antologia e eles podem utilizar de diferentes formas a obra. Tem algumas séries que poderiam ser facilmente filmes aí que se prolongaram na história, mas eu sinto que as séries, elas ainda estão muito distante dos grandes eventos que são os filmes, e eu nem tô falando necessariamente dos filmes de agora, né, que realmente, nossa, tem participação de 1000 pessoas e tudo mais. A gente vê que é uma produção mais barata, ou talvez faça a gente entender como que essas histórias elas vão ser encaixadas de uma forma melhor. WandaVision, que foi a primeira série, ela começa a tomar forma agora com o Doutor Estranho. Então pode ser que lá na frente essas histórias também façam mais sentido. E a gente que é fã da Marvel quer consumir tudo na hora que sai, né? Mas talvez a nossa espera seja um pouco mais longa para essa fase nova, incluindo a conversa das séries com os filmes e como que tudo vai encaixar aí no universo. E Cavaleiro da Lua é uma série que bebe bastante da fonte dos quadrinhos, então é uma série que eu acredito que muitas pessoas que amaram é porque tem muito service, e não é um problema isso, tá? Mas eu sinto que ainda assim a série peca em algumas questões, principalmente se tratando de público geral, mas que também gosta do universo das séries. Mas eu acho que é uma série que tem personagens bem construídos e uma história interessante, que pode ter um direcionamento melhor, principalmente se a gente tiver essa segunda temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série como um todo, o que vocês esperam pra possível segunda temporada? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!